A paz do Senhor, queridos, aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos a todos. Hoje estudaremos a lição número 7 com o seguinte tema: Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro não foi o último milagre de Jesus antes da cruz, mas certamente foi o maior de todos. Foi o que chamou mais atenção dos amigos e também dos inimigos. João escolheu esse evento como o 7º milagre registrado em seu evangelho, pois foi, de fato, o ponto alto do ministério de Jesus na terra. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas antes, mas a ressurreição de Lázaro se apresenta mais significativa, visto que Lázaro já se encontrava sepultado por 4 dias. O milagre é uma demonstração cabal de que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Além disso, o evento põe em destaque a fé e a glória de Deus. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ponto de número 1. O propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Jesus se encontrava do outro lado do Rio Jordão, cerca de 30 quilômetros de Betânia, quando recebeu a notícia sobre a doença de seu amigo Lázaro, conforme João 10:40. Imaginando que o mensageiro tenha levado um dia para chegar até onde Jesus estava, e depois tenha levado mais um dia para retornar, e Jesus tenha esperado mais 2 dias para partir para Betânia, então temos os 4 dias de morto, como a Bíblia diz. Isso significa que Lázaro, de fato, havia morrido no mesmo dia em que o mensageiro partira para buscar Jesus. Jesus havia enviado a seguinte mensagem para Marta e Maria: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. Portanto, quando o mensageiro entregou esta mensagem para Maria e Marta, Lázaro já estava morto. Somente alguém como Jesus, com seu olhar onisciente, podia ver um morto vivo. Ou seja, Jesus não apenas viu uma parte do acontecimento, mas todo ele. Jesus viu Lázaro vivo, doente, morto e vivo novamente. Portanto, somente Jesus podia dizer: esta enfermidade não é para a morte. Ele estava vendo o resultado final quando Lázaro sairia da morte, estaria novamente vivo. O desapontamento de Maria e Marta. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, e elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. É fundamental destacar aqui que a vontade soberana de Deus não está sujeita a circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele sempre chega na hora certa. Jesus chegou a Betânia no momento certo, ainda que Lázaro já estivesse morto. Sabemos que Jesus poderia ter evitado que Lázaro adoecesse, ou ainda poderia tê-lo curado de onde estava, afinal, ele curou muitas pessoas à distância, mas no caso de Lázaro, ele não curou. Jesus viu nessa enfermidade uma oportunidade de glorificar o Pai. Ele já havia curado milhares de pessoas, já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e agora ia ressuscitar Lázaro 4 dias depois de sepultado. Certamente este milagre, devido às suas condições, seria algo que traria maior glória para Deus. O tempo divino. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria está dizendo o mesmo que Marta tinha dito em João 11:21. Aliás, estas são as únicas palavras de Maria registradas
no Novo Testamento, as duas irmãs tinham plena consciência de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Elas acreditavam no eterno poder de Deus, mas não podiam entender a questão do tempo divino, porque a ausência de Jesus e a sua chegada aparentemente tardia não devia ser interpretada como uma decepção ou como um limite para a manifestação do poder de Deus. Na realidade, Jesus estava prestes a realizar um magnífico milagre que repercutiria em todo Israel e traria muito consolo àquela amada família de Betânia. Ponto de número 2, o encontro de Marta com Jesus. O encontro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. É interessante notar que Marta tenha sido a primeira pessoa a sair ao encontro de Jesus, enquanto Maria ficou em casa. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse ali, seu irmão não teria morrido. No verso 22, Marta exclui a conjunção subordinada condicional, o se, e diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 22. No verso 23, Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. Marta sabia que Jesus podia fazer grandes milagres. Ela acreditava na doutrina da ressurreição futura, mas não percebia que Jesus estava prestes a ressuscitar o seu irmão. Quando Lázaro ressuscitará? Jesus tinha dito aos discípulos lá atrás: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. O próprio texto aqui nos mostra que a expressão dorme é usada de forma figurada. No final, Jesus diz claramente: Lázaro está morto. A expressão vou despertá-lo do sono diz respeito à sua ressurreição. Portanto, Jesus anunciou o milagre antecipadamente, e isso mostra a sabedoria de Cristo e a soberania e a sabedoria de Cristo sobre os grandes eventos da vida, inclusive sobre a morte. Este milagre seria muito importante para o ministério de Cristo e para a igreja de todos os tempos e lugares. Seria um grande testemunho. Não existe nenhum outro líder religioso que tenha desafiado e vencido o aguilhão da morte. Certamente o inferno faria tudo para impedir que esse milagre acontecesse. Mas o fato é que ele já aconteceu e o mundo inteiro já foi informado do poder e da autoridade de Cristo. Promessa da vida. Desde o início, João coloca em destaque a expressão vida como um atributo inerente de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, verso 4. A palavra vida aparece 40 vezes no Evangelho de João, e grande parte aparece vida eterna. Jesus não apenas dá a vida, ele é a ressurreição e a vida. Esta expressão é uma forte prova de sua divindade. Nenhum ser criado poderia oferecer a vida eterna. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos dá entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Ponto de número 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. A crença na ressurreição do corpo humano tem as suas raízes no Antigo Testamento e faz parte da esperança judaica. Mesmo assim, a revelação do Antigo Testamento sobre a morte e sobre a ressurreição é um tanto obscura, incompleta. É como se estivesse encoberta. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. E ainda temos um outro registro. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 19. A ideia da ressurreição também foi retratada de forma figurada na visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, Ezequiel 37, 12 a 14.
Quando Jesus declarou que Lázaro havia de ressuscitar, Marta prontamente confessou a sua crença. Eu sei que há de ressuscitar, Senhor, na ressurreição, no último dia. A partir dessa confissão, Jesus vai estabelecer um novo conceito na doutrina da ressurreição e da vida eterna. Jesus surpreende a todos com a mais poderosa declaração de seu ministério, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus tirou a doutrina da ressurreição das sombras e a trouxe para a luz. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10. Por meio dos seus ensinamentos, de seus milagres e de sua própria ressurreição, Jesus ensinou claramente sobre a ressurreição do corpo. Declarou de uma vez por todas que a morte é real, que existe vida além da morte e que no futuro o corpo será ressuscitado pelo poder de Deus. Jesus tirou a doutrina do livro e transferiu-a para a sua pessoa. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, somos salvos pelo Redentor e não por uma doutrina. Quando ficamos doentes, queremos um médico, não um livro de medicina. Quando enfrentamos o tribunal, precisamos de um advogado e não de um código de leis. Quando enfrentamos a morte, não nos agarramos em lendas religiosas, mas no Cristo vivo, em Jesus Cristo, que é a ressurreição viva e presente. Então, Jesus Cristo faz com que a doutrina torne-se pessoal. A esperança de Marta oscilava entre o passado e o futuro. No momento dizia: se tu estivesses aqui. No outro dizia: eu sei que há de ressuscitar. Porém, Jesus chamou a atenção de Marta para o presente. A expressão grega ego eimi, traduzida por eu sou, diz respeito ao verbo ser nos seus 3 tempos, passado, presente e futuro. Ou seja, Jesus é aquele que era, que é e sempre será. Como lemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, Hebreus 13, verso 8. Com certeza haverá uma ressurreição corporal escatológica, conforme anunciou Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Cristo, porém, falava de sua autoridade sobre a morte ali naquele momento, e estava prestes a realizar um dos maiores milagres de seu ministério, comprovando que ele de fato era quem anunciava ser. Marta, porém, ainda não compreendia que Jesus queria ressuscitar o seu irmão naquele momento, naquele dia. Então Jesus pergunta: crês tu isto? Marta simplesmente responde: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11, 26, 27. Pela resposta, fica evidente que Marta ainda não compreendia exatamente o que Jesus pretendia fazer. Da morte para a vida. Jesus estava sempre ensinando preciosas lições espirituais. No verso de número 26, declara: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A expressão nunca morrerá indica que, embora o salvo em Cristo esteja sujeito à morte física, ele nunca enfrentará a morte espiritual. Jesus tinha dito: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Nesse caso, Lázaro estava vivo na presença de Deus. Sabemos que a sua ressurreição traria muita alegria para suas irmãs e para os seus amigos. Resultaria na conversão de muitas pessoas, mas também sabemos que a sua ressurreição suscitaria a ira dos líderes religiosos. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João 12, versos de 9 a 11. Precisamos
ser devidamente guiados por Deus na questão dos milagres, a fim de que tudo aconteça sempre para a glória de Deus. Todo ato há implicações, toda decisão há resultados. Então, uma pergunta que surge com respeito à ressurreição é: o que acontecerá se morrermos antes do arrebatamento? Se morrermos antes do arrebatamento, iremos para o céu, em estado incorpóreo, e estaremos com Cristo em completa consciência, gozo e felicidade eterna até o arrebatamento. No arrebatamento, os nossos corpos serão ressuscitados do pó da terra, transformados em corpos incorruptíveis, a fim de que nós revistamos deles, em sua forma celestial, como quem veste de uma roupa nova. Por isso a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, o Senhor tornará a trazer com eles. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 e 44. Paulo disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Uma viva esperança. Neste ponto, quero destacar 4 quadros que considero os mais importantes em torno da ressurreição de Lázaro. O primeiro quadro é o desafio para o mestre. Nesse quadro vemos a triste realidade da doença e da morte. Como lemos: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João 11:3. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João 11, verso 14. É difícil de admitir, mas as pessoas amadas por Jesus também ficam enfermas e morrem. A morte física é uma triste realidade que nos aflige desde o alvorecer da história humana. Porquanto precisamos seguir confiando e esperando em Deus até que a morte, o último inimigo, seja aniquilado. A promessa de Deus é a seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. O segundo quadro é a chegada do mestre. A Bíblia diz: e dito isso partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. João 11, 28 a 30. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava a caminho, estava vindo para sua casa, ela saiu-lhe ao encontro antes que ele chegasse em Betânia. Estava previsto na profecia que Jesus haveria de vir a este mundo 2 vezes. A primeira vez já se cumpriu por ocasião de sua encarnação e resultou na expiação de nossos pecados na cruz. A segunda vez está prestes a se cumprir e resultará na restauração de todas as coisas, conforme lemos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Sabemos que só a vinda do Mestre poderá resolver todos os problemas da humanidade. Somente o Mestre é a resposta para este mundo caído. Estejamos atentos, aguardando a sua segunda vinda, quando encontraremos com Ele, quando todas as profecias de Deus serão rapidamente cumpridas na sua pessoa. O terceiro quadro é a compaixão do Mestre. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. João 11, 32 a 35. O presente conflito entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, faz Jesus chorar. O salmista disse muito bem:
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 13 e 14. Jesus chorou. É o versículo mais curto e mais profundo das Escrituras. Mas por que chorou? Não ia Ele trazer Lázaro de volta? As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade e o seu perfeito amor. Vemos em suas lágrimas a tragédia do pecado e também a glória do céu. Jesus sabia que mesmo ressuscitando seu amigo Lázaro, depois de algum tempo, ele morreria novamente. Muitos amigos de Jesus ainda morreriam no decorrer da história. Pensemos na morte dos discípulos e nos outros mártires que dariam a sua vida pelo Evangelho. Pensemos nas vítimas das guerras, das catástrofes naturais, das doenças e das pandemias. Jesus sabia que ainda restava um longo caminho para pôr fim ao império da morte. Isso só acontecerá no juízo do grande trono branco após o milênio. Está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 aos Coríntios 15, 25 e 26. E o quarto quadro é o poder do Mestre. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. João 11, 38 a 44. Jesus se achava profundamente comovido, estando junto à porta da caverna que servia de sepulcro. E aqui nós temos as últimas mensagens, as últimas palavras que denotam, que revelam o grande poder do Mestre. Primeiro, tirai a pedra. Este era o último teste da fé. Jesus coloca essa responsabilidade nos homens, nas pessoas. Já cheira mal. Aqui temos o último obstáculo. Era realmente um estado caótico e Marta tinha razão de dizer isso. Porém, ela ainda não conhecia toda a dimensão do poder do Mestre. Então vem a frase poderosa: se creres, verás a glória de Deus. Esta é a mensagem pentecostal, essa é a mensagem de todo pregador que confia no poder de Deus, de todo servo de Deus, de toda serva de Deus que crê no poder milagroso do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. E então o Senhor diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Esta é a oração da fé. Aquele que crê em Deus sabe que Deus sempre ouve. Antes que Deus responda, ele já agradece dizendo: graças te dou por me haveres ouvido. E então o Senhor diz: para que creiam que tu me enviaste. Este é o 7º sinal do Messias. E então o Senhor diz num brado forte e poderoso: Lázaro, vem para fora. Era a manifestação da palavra, da autoridade da palavra de Deus, a palavra que criou os mundos, a palavra que faz as coisas que não são existirem, a palavra que rompe as barreiras, a palavra que desfaz todas as prisões. Lázaro, vem para fora. Esta autoridade continua presente na palavra de Deus. Naquele mesmo dia, o Sinédrio decidiu oficialmente que Jesus deveria morrer. Os líderes judaicos achavam que eles estavam no controle da situação, mas, na verdade, quem estava controlando tudo era Deus. Deus estava colocando o seu plano em andamento. O palco estava montado para o maior drama da história, onde o ser humano mostraria o que ele tem de pior e Deus revelaria o que ele daria de melhor. Glória a Deus por isso. Vamos para a conclusão.
O capítulo 11 de João demonstra a completa divindade de Jesus e também a sua perfeita humanidade, enquanto revela os trágicos resultados do pecado. Lázaro havia voltado dos mortos, mas mesmo assim os líderes judaicos queriam matá-lo. João 12, verso 10. Os milagres certamente revelam o poder de Deus, mas não podem por si só transmitir a fé salvadora. Esta história desafia nossa compreensão da morte e nos faz lembrar da esperança que temos em Cristo, além do túmulo. Assim como Jesus trouxe à vida o corpo inerte de Lázaro, ele também promete a vida eterna àqueles que creem nele. A ressurreição de Lázaro não é apenas um sinal de poder, mas também uma promessa de que aqueles que estão em Cristo nunca morrerão, mas viverão para sempre na presença de Deus. A ressurreição de Lázaro é uma mensagem de consolo e esperança. Que possamos confiar na promessa da vida eterna que Jesus oferece a todos os que nele creem. Que possamos encarar a morte física com tranquilidade, serenidade, na certeza da ressurreição. Vamos terminar por aqui e vamos deixar a seguinte mensagem para todos os meus queridos irmãos e irmãs. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, também prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terminamos por aqui, aguardando você para o próximo estudo. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus te adoramos, Senhor, te louvando pelo poder gracioso de Jesus Cristo. A sua manifestação a este mundo nos trouxe uma nova visão da vida, da morte e da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque estamos caminhando passo a passo para estarmos um dia adentrando na sua glória, onde não mais haverá morte, nem dor, nem clamor, aonde ser o perfeito estado da vida eterna se estabelecerá, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, a nossa esperança continua firme nas tuas promessas. Cremos, Senhor, que um dia nos reuniremos com milhares que já partiram e estaremos todos diante do teu trono para te adorar, te louvar e te agradecer, honrando o seu nome, a sua obra na cruz, adorando ao Senhor como Deus, Salvador, como a ressurreição, como a vida eterna. Abençoe e guarde meus irmãos em toda parte de nosso Brasil, guarde a igreja do Senhor na terra, fica conosco, oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos podem dizer comigo, amém e amém.